dia, meus irmãos. Bem, no último dia de retiro, tem uma lei que diz que você está autorizado a dar uma cutucada, uma cotovelada no seu irmão se ele cochilar do teu lado, ok? Se ele reclamar, você mostra para ele o inciso 5º do artigo 4º do parágrafo 30 da lei ordinária, né, dos retiros da nossa igreja. Se você encontrar o documento, né, porque ele é um negócio meio difícil de ser achado, mas a cutucada está valendo. Especialmente naqueles que ficaram papeando até tarde, brincando até tarde. Muito bem. Consegui terminar aqui meus preparativos para não passar a cena de O Vento Levou aqui, né, com as anotações. Bem, todos nós sabemos, estamos chegando ao final da nossa caminhada nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as 7 cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje nós vamos para o final do capítulo 3, quero convidar você a abrir a partir do versículo 14 até o final, ok? E agora o Senhor termina esse arco geográfico, né? Ele subiu a partir de Éfeso, ao norte, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e aí ele começa uma curva descendente para sudeste o tempo todo, até que chega agora até Laodiceia. Apocalipse 3, 14 a 22. Quero convidar você a ler junto comigo, nós usamos a NVI, para não ficar uma babel aí, você saber, porque talvez esteja meio diferente. Vamos lá, irmãos, juntos? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A rica e próspera cidade de Laodiceia estava na estrada que ia para Colossos, aproximadamente a 60 quilômetros a sudeste da última cidade, da última carta de Filadélfia. Sua prosperidade é comprovada em um fato histórico interessante. 35 anos antes da carta, a cidade foi nivelada por um terremoto. Porém, ela foi rapidamente e completamente reconstruída. Basta fazer uma comparação com um pobre país do Haiti, que se não fora a ajuda exterior, provavelmente estaria completamente em ruínas até o dia de hoje. Portanto, não, esta era uma cidade próspera, que rapidamente se recuperava, inclusive, de uma tragédia como esta. A principal indústria de Laodiceia era roupas de lã, especialmente roupas tingidas de negro, de preto, roupas de lã negra. Era também produtora de um unguento para os olhos, que as pessoas buscavam e importavam de todas as regiões. Filadélfia estava localizada perto de Hierápolis, que ficava ao norte, que ficava a uma altitude maior, mais elevada. Era Hierápolis um lugar de fontes termais, ou seja, fontes de águas quentes. A cidade também estava
ao norte e ao seu sul ficava Colossos, conhecida, por outro lado, por suas fontes de águas puras, frescas, refrescantes. Outra coisa interessante, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo menciona esta igreja, menciona esta cidade, como está registrado em Colossenses 4,16. As cidades eram tão próximas que Paulo recomenda que os colossenses leiam a carta que fora enviada aos laodicenses e vice-versa. Contudo, esta carta escrita por Paulo a Laodiceia, nós nunca viemos a conhecer. Depois dessa apresentação, irmãos, o que Jesus fala a esta igreja? A esta igreja, o Senhor ressurreto se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Em conjunto, esta apresentação, essa designação, destaca o caráter de Cristo como confiável e aquele cujo juízo deve ser atendido por todos. Algo que nós não temos equivalente em um tribunal, em um juízo humano. Porque, obviamente, são falhos, mas o mais correto, justo, sério tribunal do mundo não poderia receber esta mesma designação e nem teria esta autoridade, como o texto diz, como soberano da criação de Deus. E o Senhor iria dizer, meus irmãos, o Senhor iria trazer a essa igreja verdades difíceis, duras, mas mesmo assim eles deveriam atender porque o testemunho dele é fiel e verdadeiro. Não é fácil ouvirmos más notícias, mas nós temos sempre, meus irmãos, que mesmo que ouçamos de pessoas finitas como nós mesmos, avaliar aquilo que está sendo dito muito mais do que a pessoa que está dizendo. É aquela velha ilustração que eu digo do médico que vai dar notícia ao seu paciente de um câncer de pulmão enquanto apaga o seu próprio cigarro. E não obstante ele mesmo sendo um fumante, a notícia, o diagnóstico continua sendo verdadeiro. Ora, quanto mais, quando tanto a notícia, quanto aquilo que ele está dizendo, quanto a testemunha, o Senhor Jesus, são fiéis e são verdadeiros. No versículo 15, pela última vez, o Senhor declara a sua proximidade da igreja através da nossa conhecida expressão, conheço as suas obras. Porém, diferente de como ele havia falado com a Filadélfia, irmãos, porque eu conheço as tuas obras de uma forma positiva, de elogiar, aqui as obras não eram louváveis. Ou seja, ter o Senhor próximo de nós, participando do dia a dia e da vida das nossas igrejas, irá produzir elogios, mas também pode representar que ele vai nos repreender naquilo que for necessário. Então ele não está passeando no nosso meio e apenas vendo aquilo que porventura de bom, de certo, de positivo que nós estejamos fazendo. Mas ele vai também chamar a nossa atenção naquilo que falharmos. Mas veja bem, irmãos, isso é algo maravilhoso. Ter o Senhor para nos avaliar, para nos corrigir, para nos recomendar, para nos disciplinar, tanto faz. E tudo que mais ele possa fazer, tê-lo assim é tudo que uma igreja que deseja ser realmente bíblica e saudável deve esperar. Ai de nós, meus irmãos, o dia, que se for possível, que o Senhor desse as costas para nós. Isso significaria que nós estaríamos de tal maneira reprovados que nem dignos dele andar em nosso meio, de nos avaliar, nós seríamos. Então, essa expressão, eu conheço as suas obras, eu estou perto, próximo de vocês, é uma verdadeira bênção. Assim, em seguida, como repreensão, Jesus introduz uma das expressões mais conhecidas das Escrituras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que durante todo o seu ministério, e não mudou agora depois de ressuscitado e glorificado, o Senhor gosta muito de usar coisas do nosso dia a dia para identificar, para entendermos. Olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu. Ele falava com as pessoas. Quando ele queria falar para nós sobre a necessidade do mundo de receber o evangelho, o que ele dizia? Olha, os campos estão brancos para a ceifa. Então ele tomava as coisas do meio ambiente, da sociedade, ele toma o proverbial buraco da agulha, né, onde a maioria dos arqueólogos já descobriu que, na verdade,
é um espaço, uma passagem que havia em Jerusalém, que era tão estreita, tão baixa, que os camelos se recusavam a passar por ali. Não era literalmente um buraco de agulha. Então são coisas do dia a dia. E Jesus faz isso de novo. Ele usa um fato conhecido daquela cidade para ilustrar a situação espiritual deles. A água quente de Hierápolis, né, como se fosse como é lá o lugar que a gente vai lá em São Paulo, fugiu o nome agora? Águas de Lindóia, pronto. Como se fosse as águas de Lindóia, e a água é quente mesmo, é muito gostosa. Tem os lugares lá onde o pessoal, no pleno inverno, estava lá nadando, certo? Então as águas quentes de Hierápolis, as fontes termais de lá, desciam, e em descer lá da altitude até onde estava a Laodiceia, essa água já chegava morna. E um fato interessante, irmãos, é que nós, seres humanos, gostamos de bebidas frias ou quentes. Um gostoso suco de laranja, por exemplo, nós queremos frio, gelado. Se ele já chega à temperatura ambiente, morno, na temperatura, né, do local, a gente não quer mais. Rapidamente a gente quer devolver para a geladeira, porque gostoso é ele gelado. Da mesma maneira, um café, um chá, nós gostamos dele quente. Você tira da garrafa, o café está frio, está a temperatura ambiente, a gente costuma falar frio, né? Mas ele não está frio, ele está na temperatura ambiente. Ele seguiu a lei da termodinâmica, ele voltou, né, ao seu estado natural. Não tem mais nenhuma influência de fora desse sistema fechado. Assim, nós não queremos. De vez em quando eu estou com um pouquinho de preguiça de passar mais, né, um café, aí eu ponho aquele filme, eu ponho no micro-ondas para ele ficar quente novamente. Porque nós tomamos nossas bebidas assim. Nós não gostamos de nada à temperatura ambiente. Mesmo que você vá pegar a água de um rio, você vai beber dessa água se ela estiver geladinha, como geralmente a água de rio é. Pegando assim, meus irmãos, essa ilustração tão simples, ele destaca a mornidão da fé e da vida espiritual dos laodicenses. E Jesus tem para eles, diante disso, uma sentença muito dura. Porque naquela época, a água, sem estar nem quente nem fria, era usada para fazer com que alguém estivesse intoxicado ou necessitasse colocar para fora alguma comida que o estava fazendo mal. Ele tomava para provocar o vômito. E Jesus fala no versículo 16, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A sentença de Jesus à mornidão dos laodicenses era clara: vou expulsá-los de mim. A acusação aqui, meus irmãos, é que eles haviam perdido o seu vigor espiritual. O cristão morno é aquele que não está mais frio, como era antes como homem sem Cristo, sem salvação, mas também perdeu o calor, o fervor de um coração que ardia por Deus. É tão interessante essa ilustração, meus irmãos, porque quando Jesus está ressurreto, andando de Jerusalém para Emaús com 2 dos seus discípulos, e depois que esses discípulos percebem que é Jesus, e Jesus desaparece da frente deles, qual é a expressão que eles usam? Por acaso não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Então, meus irmãos, essa noção de fervor, eu quero destacar aqui porque ela também tem sido corrompida ao longo dos anos. Fervor tem se tornado as coisas mais esquisitas no meio evangélico. Alguém fervoroso, um pregador fervoroso, é aquele que se manifesta muito, que tem muita expressão, que dá pulo, que bate no púlpito e, né, fala alto, fala baixo, e faz as coisas mais estranhas. Para você ver, meus irmãos, como as coisas estão estranhas. Há muito tempo atrás eu ouvi, muitos anos atrás, uma pessoa dizer: pregador que não sua não tem fervor. Eu falei: o que tem a ver uma coisa com a outra? O coitado não pode pregar lá no círculo polar ártico, porque, né? Não vai conseguir suar. Eu prefiro não suar nossos ar-condicionados lá na nossa sede, muito bem ligados. O ponto aqui, meus irmãos, é que tem se compreendido algo completamente diferente. Todos nós conhecemos a história de Jonathan Edwards quando ele foi pregar o seu mais conhecido sermão: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Historiadores que coletaram testemunhos de pessoas que estavam lá disseram que Edwards lia de forma monótona, de uma folha
que praticamente se escondia atrás da folha. Não gesticulava, não pulava, não elevava a sua voz, ele apenas lia o seu manuscrito. Talvez, inclusive, de forma mais literal, muito mais literal do que eu faço aqui. Mas todos nós conhecemos como a história termina. À medida que a mensagem progredia, as pessoas se jogavam ao chão pedindo misericórdia de Deus e outros, literalmente, se agarravam às colunas do prédio, pedindo misericórdia com medo do juízo divino. Que tal isso aí para você como fervor? Não é manifestação externa. Porque, aliás, meus irmãos, a aparência, o Senhor já tinha declarado algumas igrejas como falhas, porque só tinha aparência. Falhas porque só tinha uma espiritualidade externa, que não manifestava algo real, não manifestava o verdadeiro fervor, que é o fruto do Espírito na nossa vida. Como cristãos somos exortados, sim, a ser fervorosos no Espírito. Romanos 12:11 nos diz: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. As duas temperaturas, quente ou frio, não existem naturalmente. Altas ou baixas temperaturas necessitam de um fator externo, necessitam de manutenção. Se queremos manter o fervor espiritual, irmãos, é preciso adicionar o combustível da devoção e da piedade. É necessário acrescentar o serviço, é necessário acrescentar obediência. É necessário disciplina pessoal, perseverança, movimento e intencionalidade. As coisas não caem do céu. Desculpe-me cansá-los com as mesmas ilustrações, mas muitos de nós queremos um jardim, onde mal estamos querendo ou buscando fazer um quintal. Um terreno baldio, melhor dizendo. Queremos um florido e cuidado jardim, quando na verdade o que temos lá reclamando é apenas do nosso terreno baldio. O mato está crescendo, as pragas e as ervas daninhas estão se propagando, mas eu reclamo porque não tem nenhuma flor. Eu reclamo porque não tem nenhuma beleza. Jardins requerem trabalho. Jardins requerem cuidado, investimento, tempo gasto ali para que o resultado realmente apareça. Como seria diferente, irmãos, na nossa vida espiritual? É curioso que em meio a toda a natureza, que com certeza eu acredito que era bem virgem, pura, intocada, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, o texto diz que o Senhor plantou um jardim. Ele fez um lugar diferenciado para que o homem ali habitasse. A criação estava toda lá, irmãos. Talvez aqui e acolá, Adão se aventurava na mata mais virgem para conhecer tudo aquilo que Deus estava fazendo, mas Deus planta, prepara um jardim. Para quê? Para ali ter comunhão com aquele homem. É necessário, meus irmãos, vou repetir então, disciplina pessoal, perseverança, movimento, intencionalidade. É necessário que você programe a sua vida ao redor do seu crescimento espiritual. Ele não pode ser um apêndice, um departamento, coisa de domingo na sua vida. Alguns colegas têm me perguntado, especialmente os muito mais jovens, né? Que a gente chega numa idade que o pessoal começa a achar que você tem algum tipo de experiência, algum tipo de, sei lá, segredo. E eles começam a perguntar algumas coisas sobre o ministério, sobre a igreja, etc. E eu, sinceramente, não tenho, graças a Deus, nenhum método. Nunca escreveria um livro para dizer faz A, B, C e D, que Z vai acontecer. Mas uma coisa eu digo para eles, meus irmãos. Para mim, o segredo de uma vida espiritual é você sair do domingo. A nossa aula católica fala alto dentro dos evangélicos. O domingo é sacrossanto. Eu me lembro de um pregador de muitos anos atrás, que ele dizia que durante a semana o cara é desonesto nos negócios, ele briga com a mulher é rebelde com o homem, com o marido, os filhos são desobedientes, mas que quando chega no sábado começa uma síndrome de santificação artificial. E esse pregador dizia que no sábado, inclusive, vai lavar o carro, porque tem que ter um carro bonito para a igreja no domingo. Então ele vai lavando o carro e vai sofrendo aquela pseudo-transformação, né? Se bobear a voz, até muda. Durante a semana, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo. Vai chegando o fim de semana. Como vai, varão?
A paz do Senhor. Esse pregador dizia, meus irmãos, que deve ser desse camarada os filhos que chegando na igreja disseram para o seu pastor: pastor, a gente pode morar na igreja? Ah, por que você quer morar na igreja? O pastor achou que criança devotada, né? Que criança espiritual. Não, porque aqui o papai é diferente. Eu não estou me dizendo, meus irmãos, que você não tem durante a semana suas lutas pelas quais você deve lidar com Deus, pedir perdão. Não é isso. Mas quando nós vivemos vidas completamente dicotomizadas, separadas, são lados diferentes da moeda. Toda vez que eu falo, meus irmãos, sobre a questão devocional, eu destaco a estatística: 70% dos cristãos não abrem a Bíblia, a não ser quando o pastor diz no domingo: abramos as nossas Bíblias no texto tal, tal, tal. Isso é estatística. Eu já pedi a dezenas e dezenas de irmãos que fizessem pesquisas em sua igreja, e a resposta, o resultado, quase sempre volta o mesmo. O segredo do fervor é sair do domingo, deixar a idolatria do domingo e saber que servimos a Deus 7 dias por semana. Toda vez que alguém vem com essa discussão infindável de qual é o dia do Senhor, eu digo: todo dia. Mas por que? Não quer saber não, todo dia. Porque fica o negócio de que, porque Jesus nasceu domingo, porque lá no sábado está quase todo dia. Pronto, você nunca vai errar. Nunca vai errar. Santifica todo dia. Segunda-feira, haja como se hoje fosse o dia do Senhor. Terça-feira também. Você nunca vai errar. Viva uma vida, meus irmãos, que gira em torno da sua vida espiritual. Não a sua vida espiritual como um satélite longínquo, girando em uma órbita de 75, ou melhor dizendo, de 7 em 7 dias. Lá vem a vida espiritual passando. Lá vai ela embora. E assim vai. Porque, meus irmãos, o Senhor deixa claro: essa igreja começou a se afastar desta devoção, desta piedade, e o Senhor aqui, de forma dura, fala que eles precisam fazer algo. Agora não acabou não. A repressão de Jesus começa a ficar mais específica no versículo 17. A acomodação espiritual vem muitas vezes da falta dessa disciplina, perseverança e intencionalidade, mas os confortos desta vida podem também ser fatais para a nossa vida espiritual. Porque diferente, meus irmãos, de Esmirna, diferente dos cristãos na China, em lugares da Índia, da Tailândia, nós estamos muito confortáveis. Nós estamos muito livres. Eu lembrei, meus irmãos, de uma ilustração da arte popular. Os mais antigos, não sei se os mais novos assistiram o filme Rocky 3. O que acontece nesse filme? Ele é desafiado por um desconhecido. Na vida real é o ator Mr. T, aquele que tinha um moicano aqui no meio. Ele é desafiado por um cara que ninguém conhece. Um cara falastrão, um cara folgado, que diz que Balboa já é passado. E ele aceita o desafio, mas enquanto o seu opositor, o desconhecido, treina de forma primitiva, sem recursos, com o que tem, Rocky Balboa faz um grande circo. Ele aluga um lugar maior do que este aqui, aí faz um ringue todo cheio de frufru. Aqui desse lado tem merchandising, daqui ele tem um lugar onde ele vai tirar foto com os fãs. A sua esposa está preocupada, o seu treinador está preocupado, mas ele não. Porque ele é Rocky Balboa. Ele é o melhor, ele já era rico. O comodismo dele o custa a sua ruína. Se você assistiu o filme, é claro que ele acaba com o herói depois se redimindo e ganhando, mas primeiro ele experimenta o texto de Provérbios: o orgulho precede a queda. Comodismo é achar que está tudo bem, é achar que não há necessidade de esforço, não há necessidade de intencionalidade, de perseverança, de disciplina. Não há mais nada disso. A cerca de 200 quilômetros de Laodiceia, lá estava a igreja de Esmirna. E no capítulo 2, ela, por outro lado, humildemente se acha pobre, mas o Senhor via Esmirna como rica. Aqui em Laodiceia, tudo está invertido, tudo está pior.
Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Opostos, completos. Eles se achavam ricos, abastados e autossuficientes, mas o Senhor ressurreto declara que eles eram o oposto disso. Eles haviam perdido, meus irmãos, o real valor das coisas espirituais. Eles haviam perdido o foco do que realmente vale a pena, daquilo que realmente é importante. Se fosse nossos dias, Laodiceia estaria orgulhosa de suas conquistas, de seus prédios, de seus ministérios, dos eventos realizados e provavelmente de suas conquistas materiais pessoais. A riqueza da igreja, por outro lado, irmãos, é o próprio Evangelho e essa doutrina. A riqueza da igreja é a palavra de Deus. No final do século XV, início do século XVI, quando os ventos de reforma já começavam a mexer com a Europa, qual era a igreja que estava sendo questionada? Aquela que era, inclusive continua até hoje, abastada, rica, mas vazia do Evangelho, vazia da palavra de Deus. A igreja que surge, pelo menos nessas primeiras décadas, é uma igreja desprovida. É uma igreja que não tem posses, mas tem o mais importante: o Evangelho retorna. A sã doutrina retorna, a palavra de Deus retorna. Irmãos, a história está aí para nos ensinar. E o que eu acho mais impressionante, irmãos, é a nossa incapacidade de aprender com a história. Séculos depois, se bem que está cada dia mais em queda, graças a Deus, a maldita teologia da prosperidade capturou nos últimos 30, 40, tantos anos o coração dos evangélicos em praticamente todo o mundo, com exceção do lugar da igreja perseguida. Em inglês, na verdade, se diz que é o evangelho do wealth, ou seja, da riqueza, né? E o evangelho do health, da saúde. Aonde a saúde faça através de uma mera oração que você determina as coisas, virá sobre a sua vida, e a riqueza virá porque Deus, afinal de contas, e todos aqueles versículos fora de contexto do Antigo Testamento. Certa feita eu questionei uma pessoa que já há uma década congregava em uma dessas igrejas, e eu perguntei a ele: e aí, como é que está o plano para ficar rico? Já chegou lá? Mas o entorpecimento era tão grande que ele disse: não, mas Deus é fiel. Sim, meu irmão, Deus é fiel. Por isso que ele tem mantido assim, porque Deus não dá asa à cobra. Decora essa outra também. Deus sabe como que muitas vezes a riqueza e o comodismo são a pior coisa que poderia acontecer comigo e com você. Porque foi exatamente o que aconteceu com esta igreja. Portanto, meus irmãos, repetindo, a nossa riqueza é a palavra de Deus. Por quê? Nenhuma outra organização humana possui o que a igreja possui. Nenhuma outra organização humana pode fazer o que a igreja pode fazer. Quando nos medimos, irmãos, pelos padrões com que o mundo mede sucesso, quando nos medimos pelos padrões com que o mundo diz que as coisas estão indo bem, aí é que começa a nossa ruína. Aí é que começa, meus irmãos, a nossa queda, porque começamos a nos alegrar ou nos frustrar porque não estamos preenchendo aquele padrão que o mundo usa para avaliar o seu sucesso ou a sua derrota. Queremos, de forma sobrenatural, fazer aquilo que o mundo faz de forma natural. Aí o que acontece? Começamos a importar métodos, filosofias, ideias, para tentar fazer aqui ou reproduzir aqui o sucesso que eles estão tendo com as coisas materiais. É por isso que você vê tanta igreja, meus irmãos, indo atrás da última moda, dando uma evangelizada e adaptando para o nosso meio. Dezenas e dezenas de pastores e líderes vão agora através de treinamento de coaching. O que eu acho mais engraçado é que 7, 8 anos atrás,
Um conhecido meu estava chateado. Eu falei, por quê? O chefe marcou um treinamento pra gente, tal de coaching. Eu falei, não, coaching é pra ficar no sofá. É coaching. Aí eu, na época, eu falei, talvez seja algo bom. Passada a semana, encontrei com ele de novo, e aí? Negócio interessante, aí teve suas críticas, muito americanizado, muito isso, muito aquilo, muito artificial. Gostei não. Essas coisas que as pessoas do mundo detestam fazer, estão trazendo para dentro da igreja. Não serve para eles. Lá é chato. Lá é um fim de semana perdido. Mas para nós, agora nossos problemas acabaram. São as soluções evangélicas Tabajara. Eu fico com pena, meus irmãos. Até do próprio Senhor, que Ele me perdoe. Por que Ele não falou para esses irmãos aqui? Olha, eu sei que eu vou antecipar mais ou menos as coisas, mas vai surgir um negócio lá no século XXI, eu vou ajudar vocês. Eu vou antecipar. Percebam, meus irmãos, que em todas as 7 cartas, a repreensão nunca foi, vai lá em Atenas e pega a última moda, o último ensinamento da filosofia. Vai lá em Roma e pega a última estratégia da administração pública. Tenho certeza que os romanos eram muito competentes. O conselho, irmãos, era sempre a mesma coisa. Volta àquilo que você aprendeu. Volta às primeiras obras. Volta ao feijão com arroz. Faz o teu que eu faço o meu. Faça aquilo que eu tenho lhe ordenado, que eu trarei os resultados que eu desejo. Em Atos capítulo 2, quando a igreja faz só o que o Senhor mandou, o texto termina dizendo: e o Senhor ia acrescentando à igreja, dia após dia, os que iam sendo salvos. Só o que Deus mandou estava sendo feito. E os resultados lá estavam, irmãos. Os resultados tão idolatrados, tão queridos, tão desejados. No versículo 18, o Senhor agora, depois de expor a situação desta igreja, vai colocar, irmãos, soluções, meios para que eles possam sair desta situação miserável, como ele mesmo colocou. Porque o Senhor ressurreto, irmãos, não abandona a sua igreja. Mesmo sendo a igreja de Laodiceia. Mesmo sendo uma igreja que tem, mais à frente veremos isso, a ousadia de deixar o Senhor fora dela própria. Usando elementos da própria cidade, o Senhor oferece uma solução para cada uma das mazelas de Laodiceia. De novo, incrível. Como que o Senhor vai relacionando os problemas, os ensinos que Ele faz com coisas do dia a dia, coisas corriqueiras. Por exemplo, eles eram pobres? Não tem problema. Comprem de Cristo ouro refinado no fogo. Laodiceia tinha metalúrgicas, ou seria siderúrgicas, que processavam ouro. Comprem de Cristo ouro refinado, isto é, uma vida preciosa que já fora testada no fogo da aprovação. Um ouro superior àquele por causa do qual Laodiceia se orgulhava tanto. A ênfase dada por Cristo nesse texto está no mim. Comprem de mim. Ele é a fonte de toda a riqueza eterna. Cristo ressurreto está chamando a igreja de volta para si. Tire o seu foco das coisas materiais. E se voltem para mim, para encontrar riqueza verdadeira. Que mais? Eles estavam nus, sem problema. Mesmo em uma cidade famosa pelas roupas de lã e roupas de lã negra, comprar roupas diretamente do Senhor era muito melhor. Elas seriam essas roupas brancas, vestes de justiça, de retidão, de santidade. O contraste aqui, meus irmãos, é sutil, mas é óbvio, é marcante. As roupas das quais vocês se orgulham que a sua cidade produzem são negras, como a ignorância e o pecado de vocês. Por outro lado, essas roupas nem sequer estão cobrindo a sua nudez. Todos estão vendo o estado miserável que vocês estão. Mas a roupa que eu estou oferecendo vai refletir a minha santidade. E essa sim, diz o versículo, vai cobrir a sua vergonhosa nudez. Eles eram cegos. Mesmo em uma cidade produtora de unguento para os olhos, de colírio. Na verdade, a palavra grega aqui exatamente é colírium.
Eles deveriam comprar do Senhor este colírio, que curaria não a cegueira de visão, mas a cegueira espiritual dos laodicenses. A cegueira espiritual, meus irmãos, eu creio, talvez seja a grande originadora de todas essas outras mazelas espirituais. Quando deixamos de ver, de enxergar aquilo que deveria trazer entendimento e discernimento às nossas mentes, começamos a viver realidades alternativas, confeccionadas, manufaturadas pela nossa própria carnalidade e pecaminosidade. É a visão espiritual que nos permite ler a realidade como ela realmente é. Mas quando nós estamos cegos, por causa do nosso pecado, por causa da nossa carne, nós começamos a fabricar uma realidade alternativa, aonde geralmente o nosso pecado é justificado. Aonde geralmente a culpa é de outro. E sempre há uma justificativa por aquilo que eu faço, mesmo que a palavra de Deus esteja me alertando, me apontando, me condenando. Jesus supria para eles riqueza, vestes, visão. Tudo aquilo que essa igreja havia perdido. Talvez, meus irmãos, alguns dos laodicenses e até alguns dos que ouvem uma repreensão como esta hoje em dia, não reagem bem. Ou não reagem bem porque não querem admitir que são eles, é com eles que o Senhor está falando. Por que você está aplaudindo? Estou falando com você. Ou não reagem bem porque querem culpar outros. Mas, meus irmãos, o Senhor está sendo duro aqui, o versículo 19 explica por quê. Não porque Ele não ama esta igreja, muito pelo contrário. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. A disciplina do Senhor, meus irmãos, é a prova do seu zelo, do seu cuidado para conosco. Na verdade, Provérbios vai nos dizer que o filho, o pai que ama seu filho, o repreende. Mas aquele que odeia o seu filho, afasta a vara da repreensão. Exatamente o oposto que a metodologia moderna está ensinando, né? Que disciplina física, quem ama não bate. Não foi essa a campanha? Generalizando a disciplina e igualando a manifestações, obviamente, absurdas que muitas vezes acontecem. Mas o Senhor aqui está disciplinando porque Ele ama, mesmo a cristãos mornos. Aquele a quem a disciplina do Senhor é negada, Hebreus capítulo 12, afirma que nem sequer é filho de Deus. A disciplina faz parte da filiação ao nosso Pai. A única resposta, irmãos, a tamanho amor e cuidado é a única resposta, zeloso arrependimento. O texto diz que Ele nos ama. E aí completa. Por isso, porque essa disciplina de amor, seja diligente, seja zeloso e arrependa-se. Mude a sua mente, mude as suas atitudes, mude a sua disposição. Mude a sua intencionalidade da falta dela para uma busca sincera e intensa da minha presença. Mude completamente. Deixe de ser pobre. Deixe de ser nu. Deixe de ser cego. Deixe de ser aquele que está na contramão da minha vontade. E retorne a mim com desejo real e profundo de arrependimento transformador. E aí você vai experimentar algo com certeza novo de mim. Porque o texto fala, meus irmãos, que o apelo do Senhor chega a um dos versículos mais mal compreendidos que eu já conheci. Versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu quero começar dizendo, irmãos, que eu já usei esse versículo errado. É isso que dá quando você pega aquele cursinho de evangelismo e não vai ler os textos nos seus contextos. E não vai olhar direitinho, fazer um pequeno estudo bíblico indutivo sobre o que aquilo realmente quer dizer. E vez após vez, eu usei de maneira errada e usei inclusive em mensagens. Com quem Jesus está falando? Com a igreja. Ele não está falando com incrédulos. Jesus não está na porta de fora do coração de ninguém batendo. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições
de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. São garras de amor, são laços de amor que nos tiraram das trevas. Não foi convitezinho bonitinho, toca uma música em tom menor aí. Não, Jesus Cristo mandou viver, vai lá. Nós vamos cantar aqui. Cantamos já 4 vezes, mas vamos cantar mais uma estrofe para lhe dar uma chance. Aí quando não dá certo, a pessoa muda. Dá uma chance para Jesus. Quem já não viu esse tipo de pregação? Onde o Senhor é apresentado, irmãos, quase como um pedinte. O Senhor que diz que nos escolheu, e não nós a Ele. João capítulo 15. Então, meus irmãos, para que se possa entender a urgência, a extrema necessidade de arrependimento, o versículo 20 traz uma demonstração dramática do desejo amoroso de Cristo de que essa igreja se arrependa. O Senhor está fora da igreja. Ele está batendo. Esta é uma igreja tão cheia de si. Esta é uma igreja tão vaidosa. Esta é uma igreja, meus irmãos, tão arrogante. Eu não acredito que eles literalmente chegaram a falar: Senhor, não queremos mais o Senhor aqui. Eu não acredito que literalmente eles abriram a porta e dizer: Senhor, foi muito bom enquanto durou, agora fica do lado de fora. Não foi isso que aconteceu. Esta metáfora, irmãos, está dizendo que a situação de autossuficiência da igreja, a situação de independência da igreja chegou a níveis tão altos que eu creio que o Senhor mesmo se excusou. Com licença, não tem lugar aqui para mim. Mas agora, meus irmãos, ele vem com toda essa dureza, com toda essa força, e aí ele chama esta igreja ao arrependimento. Ele chama essa igreja, meus irmãos, para que ela possa voltar-se para Ele, não porque vai abrir uma maçaneta que só está do lado de dentro, como alguns já falaram, mas porque pelo próprio arrependimento ela voltaria à comunhão com o Senhor. Não incrédulos à conversão, mas sim uma igreja rebelde ao arrependimento e à restauração da comunhão com o Senhor. O arrependimento abre a porta e o cear junto, o comer junto, restaura a comunhão. Amados, Deus nos permita que nós jamais precisemos ouvir este versículo 20 falado a nosso respeito. Que nós nunca possamos, de forma ridícula, achar que estamos alcançando ou que alcançamos qualquer coisa por nossa própria força, virtude ou mérito. É tudo por causa dele. O texto que foi lido em um dos louvores, antes do louvor, alguma das reuniões atrás, precisa ecoar na nossa mente. Porque, meus irmãos, diante de 11 capítulos sobre a obra da redenção em Romanos, Paulo não lhe resta nada a não ser estourar, explodir em adoração. E dizer, porque por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que estamos aqui durante esses dias, por causa dele. É por isso que cada ministério deve existir, cada iniciativa, cada reunião, nossas próprias vidas, por causa dele. Mais interessante, meus irmãos, é que nós deveríamos estar batendo na porta do Senhor, pela oração, por buscá-lo, clamando por comunhão. Nós que deveríamos estar pedindo ser aceitos por Ele, mesmo que seja apenas pelos méritos dele mesmo. Mas, mesmo aqui, meus irmãos, diante dessa igreja, o longânimo amor de Cristo o coloca em uma situação, em uma posição que só isso deveria derreter e compungir os corações dos laodicenses e os nossos também. É como se fosse, irmãos, de certa forma, a cena, só que agora pós-ressurreição, do Senhor em João capítulo 13, lavando os pés dos discípulos. Ali, como o servo sofredor, ele dá o exemplo e toma aquele lugar. Pedro estranha: Senhor, tu lavarás a mim os pés, eu devo lavar os seus. Mas o Senhor deixa, porque depois você vai entender. Porque se eu sou Senhor e Mestre e lavei os pés de vocês,
quanto mais vocês uns dos outros. Lição aprendida. Só que ali, meus irmãos, ele é o servo sofredor. Aqui, ele é o Cristo ressurreto. Eu me lembrei, meus irmãos, da poesia de Mirti Matias, quando ela fala sobre a cruz. Senhor, por que o Senhor está nessa cruz? Esse lugar não é teu. É interessante, meus irmãos, como o longânimo do Senhor que nós servimos se coloca em situações que não são suas, para nos ensinar as mais profundas lições, mais difíceis lições, e nos mostrar, meus irmãos, a nossa arrogância. Ele lavou os pés porque os discípulos não lavariam os pés uns dos outros. Ele sobe a cruz porque nós não subiríamos. Ele bate a porta porque se ele não batesse, os laodicenses nem sequer iriam olhar lá fora. Nós precisamos, irmãos, perceber como não há outro como o nosso Senhor. Porque para mim, queridos, apenas em Ele se dignar a escrever essas 7 cartas já diz muito do que Ele é. Quanto de nós, irmãos, diante dessas atitudes que nós lemos nesses 2 capítulos, quanto de nós diríamos, não quer? Que se perca. Quantos de nós ficaríamos orgulhosamente esperando Ele que venha? E o Senhor vai em busca dos seus, vez após vez, após vez, após vez, após vez, após vez, após vez. 7 vezes. Número perfeito. Ele busca a igreja. Ele a chama de vencedor. Ele faz diversas promessas, inclusive a última no versículo 21, encerrando, dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E ele termina como sempre termina, dizendo: eu tenho lhe dado ouvidos espirituais. Por que você não tem ouvido? Eu tenho lhe dado condições de ouvir. Por que você tem feito os ouvidos de surdos e atentado, por outro lado, a ouvir o que a sua carne quer, o que o seu inimigo quer, o que o mundo quer? Que possamos, irmãos, sempre ouvir a doce voz do Espírito. Que possamos sempre, meus irmãos, olhar para as repreensões destas cartas com profunda humildade. Longe de nós, de maneira ilusória, na verdade quase como uma alucinação, olhar para esses textos e achar que estamos apenas nos elogios, ou achar que sequer estamos nos elogios. Mas que, por outro lado, possamos humildemente perguntar: Senhor, sou eu que estou lhe deixando do lado de fora da porta? Sou eu o morno? Sou eu? Isso é ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos, irmãos, voltar descansados mentalmente, espiritualmente, apesar de cansados fisicamente. Nós possamos voltar com este refrigério de ter estado na presença de Deus, mas não deixar que o que ouvimos neste grande domingo de 4 dias se perca na nossa segunda-feira, quando descermos do monte e voltarmos lá para a vida normal. Esta é a nossa vida normal. Ela só vai mudar de rotina a partir de amanhã. E que nessa rotina possamos continuar ouvindo o Senhor. Oremos. Deus, obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Filho ter escrito essas cartas a essas igrejas, nossas co-irmãs. Obrigado, Deus, porque a mensagem a cada uma delas é a mensagem para a nossa igreja. Que os elogios sejam nossos alvos, que as repreensões sejam nossos alertas. Que nós possamos, ó Deus, humildemente dizer: Senhor, derrama da Tua graça para que possamos viver a maneira abençoada como esta ou aquela igreja
foi vista pelo Senhor. E possamos humildemente dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Para que deixemos de, ou que nunca vivamos, aquilo que o Senhor repreendeu a estas igrejas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.